A paz do Senhor, povo de Deus. Ouça o que Deus tem para falar para vocês na data de hoje. A palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração na data de hoje, para que eu trouxesse aqui para os irmãos, está no livro de Josué, capítulo 6, né? Versículo 16 em diante, que diz: E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e os turbeis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Meus irmãos, essa passagem bíblica aqui, ela mostra, né, o quanto que Deus honrou a Raabe, né? A cidade de Jericó foi entregue nas mãos de Josué, né? E tudo que estava ali, né, pertenceria agora ao Senhor. E Raabe foi liberta, meus irmãos, porque Raabe, ela era uma prostituta da cidade, né, de Jericó. Então ela foi salva e ela foi liberta daquela situação a qual ela vivia, né? Quando ela foi agora ali com Josué, ela não mais continuou prostituta, né? Raabe foi uma mulher que ela não aceitava a vida que ela tinha, né? Ela queria viver algo novo na vida dela. Então, ela reconhecendo que Deus era poderoso e que Deus poderia modificar os caminhos dela, ela então, né, resolveu ajudar aqueles homens, porque ela já tinha ouvido falar, né, do nosso Deus, né, que já havia feito maravilhas, né? Aqui no capítulo 2, versículo 12, diz: Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrai as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa, até ao ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Eis que, vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai e a tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai. Então, meus irmãos, aqui mostra, né, que Raabe, ela fez um negócio com os espias do Senhor, né? Ela ajudou aqueles homens, né? E em troca, ela pediu que salvasse a vida dela e da família dela. Raabe era aquela mulher que ela honrava a família dela, meus irmãos. Ela não queria continuar, mas naquela vida não, né? A Bíblia aqui conta que ela foi salva, né? Toda Jericó, ela foi entregue nas mãos de Josué, né? Então, meus irmãos, aqui mostra a fidelidade do nosso Deus, né? A prostituta, né? Deus não enxergou o passado de Raabe. Deus só enxergou que Raabe queria mudar de vida, de que Raabe queria agora ali estar com aquele povo, né? Aquele povo que servia a um Deus verdadeiro. Ela reconheceu que Deus era verdadeiro, né? Aqui no capítulo 7 diz: E foram-se aqueles homens após deles pelo caminho do Jordão até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após dele. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito,
e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Meus irmãos, Raabe, ela estava ali, né, crente no coração dela, de que aquele Deus era o Deus verdadeiro, né, o Deus que faz todas essas maravilhas, né, é o Deus verdadeiro. Então ela entendeu que ela estava diante de um povo, né, que servia, né, a um Deus verdadeiro. Então ela queria estar ali com aquele povo. Então ela pediu que salvasse a vida dela e ela foi com eles. E Deus honrou a fé de Raabe. Deus manda te dizer, assim como eu fui com Raabe, meu filho, assim como eu fui com Raabe, minha filha, aquela prostituta, né, que tinha um passado, né, que aos olhos dos homens, né, já não tinha mais jeito, né? Porque a gente sabe que a honra de uma mulher, né, ainda mais naquela época, ela sendo prostituta, a honra dela já tinha sido ali rasgada, né? Então, a única salvação para Raabe era o nosso Deus, e Deus honrou Raabe, né? A prova foi que ela e toda a casa dela, toda a família dela foi salva. E assim Deus manda te dizer, se você reconhecer que eu posso mudar a tua história, meu filho, que eu posso mudar a tua história, minha filha, eu também vou ser com você, assim como eu fui com Raabe. Eu vou mudar os teus caminhos, eu vou mudar o teu futuro, eu vou te salvar desta situação a qual você, né, está e que você não vê saída. Toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém?